Fala pessoal, tudo bem? Leonardo Areba aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre a teoria da imprevisão contratual, também conhecida como a resolução por onerosidade excessiva do contrato. Como que funciona isso? O contrato mudou em relação ao momento em que ele foi pactuado e por isso as partes podem sair do contrato. Como que funciona? A pessoa vai ter proteção legal, ela vai ter direito a sair do contrato, ela vai ser multada por isso, ela pode renegociar o contrato. Como é que isso funciona? Vamos lá, vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro, que o contrato é um acordo de vontades. Nada mais do que, no mínimo, duas pessoas livremente expressando uma vontade recíproca de criar um direito e obrigações recíprocos também. Como na compra e venda, uma pessoa decide comprar um bem e a outra pessoa decide vender. Não é possível vender um bem se o vendedor não quer dispor da própria propriedade ou se o comprador não está disposto a pagar o valor pelo bem. Isso é só um exemplo, tá bom? Então, vamos em frente. O que é a resolução por onerosidade excessiva? Primeiro que resolução é um termo que a gente fala para extinção do contrato. Em regra, o contrato ele se extingue pelo cumprimento dele. Se eu for na padaria agora e comprar uma garrafinha de água, eu já celebrei o contrato de compra e venda, um contrato verbal de compra e venda, paguei o preço pelo bem, adquiri a propriedade do bem, ele já foi criado e já foi consumado quase que de imediato, sem que houvesse, né, sem que tenha acontecido uma formalização por escrito. Normalmente a nota fiscal vai demonstrar que houve, né, é a prova daquele contrato, mas não é um instrumento, né, o contrato todo escrito. Por este contrato de compra e venda, a parte de criar pão de queijo pelo valor de 5, 10 reais, né? Não é isso. Bom, então esse é um contrato que tem a extinção, o cumprimento normal. O contrato, em regra, ele é celebrado, ele é feito pelas pessoas para ser cumprido. Mas existem situações que ele se extingue, né? Ele termina de forma abrupta, né? Não prevista inicialmente conforme a vontade da parte. E nessa situação a gente fala de rescisão. Essa rescisão ela pode ser por resolução ou resilição. Resolução a gente fala que é o contrato que tinha uma justa causa para ser extinto. Por exemplo, cláusula resolutiva é uma cláusula que prevê em que situação que aquele contrato vai ser extinto e voltar para o estado inicial, status quo, né? Em que situação que se pode sair de um contrato, né, sem que seja fixada multa, em que as partes extinguem as obrigações de direitos ali e voltam para um estado pré-contratual, ou enfim, sofram efeitos específicos que eles mesmos estipularam que seriam aplicáveis. Esse é um exemplo, né, uma justa causa para a extinção do contrato. A resilição é a quebra, né, do contrato, uma espécie de rescisão, sem que houvesse, né, sem que haja motivo para isso, e conforme a parte entender que ela não quer mais participar, não quer mais se manter em um determinado contrato. É o que a gente fala, inclusive, da denúncia vazia. Num contrato de aluguel por tempo indeterminado, uma pessoa pode decidir despejar o seu inquilino sem que haja justificativa específica para isso. Ele pode fazer a resilição do contrato, contanto que, né, nesse caso, ele seja um contrato por tempo indeterminado. Pois então, resolução é uma situação que a lei considera que existe uma justa causa, um motivo adequado, né, proporcional, que justifique a rescisão, a quebra daquele contrato em um resultado diferente do seu cumprimento. Por que a lei aceita isso? É previsto lá no Código Civil, né, a partir do artigo 478, e essa previsão do Código Civil se estende para várias outras áreas contratuais. Essa é a base, né, a estrutura contratual que se utiliza para o nosso sistema, e ele coloca alguns requisitos. Primeiro, o contrato tem que ser de execução continuada ou diferida. O que é isso? É um contrato que ou ele tem execução contínua no tempo, por exemplo, o contrato de aluguel que se paga, por exemplo, mensalmente, ou uma compra e venda cujo pagamento ficou para ser feito em 72 parcelas, como às vezes acontece com financiamento de carros ou de imóveis, tá certo? Então isso é continuada. Diferida é a situação em que eu fiz o contrato aqui, ele se formou nesse momento, mas o cumprimento específico dele
vai acontecer em outro ponto no tempo, ali futuramente. Então, fiz o contrato hoje, vou pagar daqui a 4 meses, vou pagar à vista. Esse é um contrato de execução diferida. No meio, pode acontecer uma situação que altere as condições iniciais do contrato, mas vamos entender isso. Em regra, o contrato tem que ser cumprido. É o que a gente chama da obrigatoriedade do contrato, a lei que o contrato cria entre as partes, né? Essa é a regra de cumprimento. Mas, quando se trata de um contrato com execução diferida ou continuada, em que aconteça um fato, né, alheio à vontade das partes, imprevisível e de força maior, imprevisível, né, que mude o equilíbrio do contrato, de forma a gerar uma onerosidade excessiva, ou seja, um custo excessivo em relação à situação inicial, uma onerosidade excessiva de uma das partes em detrimento da outra. A outra, por exemplo, não teve alteração ou a situação ficou até mais favorável para ela, mas para a outra, ali que está sofrendo uma onerosidade excessiva, saiu-se, né, de uma posição de equilíbrio. Então, ou a pessoa desceu em relação àquele equilíbrio, ou houve até um distanciamento maior aqui entre as partes contratuais, tá certo? Bom, então, quando acontece um fato que altere esse equilíbrio contratual, que seja considerado imprevisível e alheio à vontade da parte contratual, a lei dá a possibilidade de esse contrato ser extinto, ou seja, resolvido, de forma a não gerar multas ou prejudicar a parte que se colocou sem a sua própria vontade numa posição de vulnerabilidade. Existe também a possibilidade que a lei dá das partes negociarem esse contrato para se realcançar um equilíbrio que existia ali presumidamente, ou o equilíbrio que as partes gostariam que tivesse no início do contrato. Certo, pessoal? Então, é muito importante pesquisar qual a sua situação. A gente não consegue imaginar todas as possibilidades que a vida nos oferece. Então, é sempre interessante fazer uma pesquisa de jurisprudência. Por exemplo, a pandemia do Covid-19 mudou o equilíbrio contratual de muitos tipos de contratos e era uma força maior alheia à vontade ali das partes contratantes que geraram desequilíbrio, que causou a alteração do equilíbrio contratual que tinha sido firmado inicialmente. Por exemplo, no contrato de aluguel. Vamos dizer, um restaurante, né, um comércio que dependia de uma circulação de pessoas em um ponto empresarial e que simplesmente parou de ter consumidores porque as pessoas pararam de circular, foi necessário ficar em casa. Então, essa é uma situação em que o contrato ficou muito pesado para uma das partes e a lei permite que haja a rescisão, a resolução desse contrato ou a renegociação entre, por exemplo, o locador e o locatário. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, por exemplo, que se considera força maior, um exemplo clássico de doutrina: sou um entregador de bens, faço transporte, e no trajeto que eu faço sempre para entregar uma mercadoria, houve um deslizamento que me obriga a contornar essa rodovia de forma a absorver muito mais custo do que eu teria nesse trajeto. Ficou muito pesado, não mudou nada para o outro polo, mas nessa situação se admite a incidência dessa teoria da imprevisão. Lembrando, pessoal, que é isso, a teoria da imprevisão ela é uma exceção. O desemprego é considerado um fator imprevisível? Olha, ninguém espera ficar desempregado. Isso impacta a condição econômica de cumprimento de muitos contratos. Mas a regra é que esse argumento não seja utilizado, não seja adotado, né, aceito nos tribunais, porque não tem conexão ali direta com a conduta das partes dentro do contrato e se considera que é até um fator dentro de uma previsibilidade. Então, é importante analisar bem o caso. Nós sempre falamos que o primeiro juiz do caso, especialmente que for ser discutido em juízo, é o advogado. Ele vai avaliar se cabe ali a argumentação, se existem precedentes naquele sentido, se é possível emplacar. Claro que essa decisão cabe finalmente ao juízo. Para isso que se provoca, que se aciona o poder judiciário. No entanto, uma forma de se evitar que essa avaliação, por vezes, seja divergente do que se espera, a orientação é fazer um contrato que já tenha as hipóteses de resolução. A parte ficar desempregada ou diminuir comprovadamente a renda
É cláusula que permitiria, por exemplo, a renegociação? É possível inserir cláusula no contrato que já prevê em quais hipóteses vai ser possível negociar ou renegociar os termos do contrato. Sendo assim, se as partes decidiram previamente, não é necessário que o judiciário entre e decida essa matéria, pois as partes já decidiram. Lembrando que o contrato é a epítome, é o campo máximo da autonomia da vontade. Então elas podem celebrar objetos contratuais, contanto que não sejam ilícitos e em forma não defesa, né, que a gente fala não proibida por lei, e que o objeto seja lícito possível, que seja possível determinar ou que é determinável, e contanto que tenha sido feito com livre manifestação de vontade. Tá certo? Bom, essa é a teoria da imprevisão. Existe uma previsão genérica e existe a análise caso a caso para se entender se será possível emplacar essa teoria e gerar o resultado, às vezes, que se espera do judiciário. Mas é preciso ter muita cautela e ser bastante cuidadoso, né? Bastante, talvez, mais restritivo do que expansivo aí nessa interpretação do contrato. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Caso queiram discutir, trazer exemplos, comentar, fiquem muito à vontade. Fico à disposição e esse aí é mais um conteúdo. Em breve teremos mais, tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.